Coucou les chatons, comment allez-vous? Bien, j'espère. Então, o que é que eu ganho aprendendo francês? Essa é a pergunta sobre a qual a gente vai conversar hoje. E como vocês podem perceber, não estou sozinho, eu estou com uma convidada que já vai se apresentar. Então, o formato, como vocês podem perceber também, é diferente. É o formato de uma entrevista e nossa convidada vai compartilhar sua experiência em relação à língua francesa, processo de aprendizagem e, sobretudo, o que ela ganhou aprendendo francês. E mais uma coisa também, da sua experiência de ser brasileira trabalhando numa empresa na Europa, porque eu sei que tem muita gente que quer vir trabalhar aqui, então fique até o final do vídeo. Se você está vendo a gente pela primeira vez, eu sou Fleury do Français d'Hiver e esse é o nosso canal, então se você ainda não está inscrito, se inscreve, curte e compartilhe com os amigos que querem aprender francês. Vamos à primeira pergunta. Então, você poderia se apresentar, falar um pouco de você, o que você faz, quem você é e tal? Olá, obrigada pelo convite. Meu nome é Luísa, eu estou aqui na Bélgica tem 5 anos agora e a gente vai falar um pouco sobre o processo de ter aprendido a língua desde a chegada até agora. Um pouquinho sobre o meu trabalho para uma agência, para o governo belga e como foi tudo isso. Que mais? Eu tenho 24 anos, nasci no Rio, tive a oportunidade de estar em outros lugares antes, mas nunca países que falavam a língua francesa. Gente, como vocês devem ter percebido, a gente está aqui na Bélgica e a gente vai conversar sobre como que a Luísa aprendeu francês e hoje está numa empresa na Bélgica trabalhando e falando francês todos os dias. Você também vai conseguir. Luísa, eu acho que logo depois dessa apresentação seria interessante você contar um pouco para a gente qual é o motivo que deu norte para querer aprender francês. Eu acho que quando eu cheguei na Bélgica, eu tinha uma perspectiva que eu conseguiria viver, trabalhar, estudar, somente tendo conhecimento de inglês. Né? Acho que por ser a capital da União Europeia, por ter várias instituições, por ter muitas pessoas de vários países, eu achei que só o inglês seria suficiente. Mas como estudante, eu estava estudando numa faculdade em inglês, eu entendi muito rápido que para poder sobreviver e pagar minhas contas na Bélgica, seria impossível sem o francês. E é uma língua que pra gente, falando uma outra língua latina como o português, claro que é um desafio, como é um desafio aprender qualquer outra língua, mas a gente tem muito mais similaridades, as famílias gramaticais, todos vemos latim, enfim. Então, eu percebi muito rápido que ia ser necessário aprender o francês para poder sobreviver, para poder trabalhar, para poder pagar minhas contas e para futuramente poder acessar o mercado de trabalho plenamente e não estar limitada só a empresas ou instituições que trabalhassem com a língua em inglês, né? Para você poder, de fato, muitos trabalhos na Bélgica, é necessário falar pelo menos uma, se não duas, das línguas nacionais, o francês e o holandês. Então foi principalmente por um motivo de sobrevivência financeira, principalmente. Esse foi o maior norte nesse sentido. Então, antes de vir para a Bélgica, você não falava francês? Eu não falava francês. Eu tive aulas no Pedro II, no colégio no Rio, que a gente tem algumas aulas de francês. Não algumas, a gente tem, enfim, ao longo de 3 anos, mas é um francês muito, muito limitado e muito básico. Enfim, é um pouco um desafio das línguas nas escolas no Brasil, como elas são ensinadas. Então eu tinha um leve conhecimento, digamos. Tá bom. Eu acho isso interessante porque eu tenho uma amiga minha que é do Rio também, que quando ela estava estudando no colégio, ela teve contato com o francês. Mas é aquela coisa, né? O básico que... Muito básico. Muito básico. Tipo, être e avoir. Durante 3 anos. Entendi. E aí é bom, depois quando você tem um plano, um projeto de viver num país de língua francesa, melhorar e fazer um curso.
Então, agora eu queria que você contasse um pouco para a gente como que foi o processo e quais recursos você usou, se fez aula online, fez com o professor e como que foi em relação a tudo isso. Sim, então, o processo para aprender o francês, eu hoje vejo como, infelizmente, mas também felizmente, não aprendi através de uma instituição, através de aulas, através de um profissional. Aprendi com a vida. Como Ué. você Aprendi, enfim, realmente no terreno, através de trabalho de estudante, através de construindo amizades e relações sociais com pessoas que falavam somente francês ou tinham um nível não alto de inglês, enfim, pessoas que a língua que seria mais confortável para as duas partes conversarem seria em francês. Esse foi o principal. Depois também, uma coisa que foi essencial foi música, filmes. Acho que o processo completo, assim, acho que no momento, como eu falei, no momento que eu percebi que seria necessário aprender o francês para poder sobreviver na Bélgica, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que aprender a todo custo e num período de tempo curto. Então, eu decidi transformar e mudar toda a minha vida para o francês. Então, mudar o meu telefone para francês, mudar o meu computador para francês, acordar todo dia e colocar a rádio em francês para ouvir. Legal. E só ouvir música em francês e ouvir podcast em francês e fazer uma imersão a 100%. Acho que isso, mais uma vez, foi principalmente por esse instinto de sobrevivência. Porém, vejo muito a importância de um curso, de um professor, porque o meu conhecimento gramatical não é o mesmo conhecimento que eu tenho no oral. Entendi. Então, ainda é um desafio nesse sentido, por mais que hoje eu possa ser capaz de trabalhar em francês, enfim, em termos profissionais ou sociais, é claro que é o suficiente. Porém, eu vejo esse desafio, por exemplo, se eu tenho que fazer grandes documentos em francês para o meu trabalho, eu tenho que passar por um tradutor online, uma checada, porque o meu nível de francês, o fato de eu não ter aprendido com uma instituição, com um professor, com aulas online, num curso, eu tenho essas faltas. Então, tá aí a importância. Importante falar isso. Eu acho que a pergunta que eu ia fazer, você já respondeu, que o fato de ter aprendido sozinha, com os recursos que você acabou de citar, podcast, rádio, essas coisas, se não, isso não deixou algumas lacunas em relação a... Mas você já comentou, eu acho isso interessante. E aí, próxima pergunta... Então, quais foram os maiores desafios em relação ao processo de aprendizagem? Você escolheu aprender sozinha. E aí, quais que foram os desafios? Eu acho que um dos maiores desafios, primeiro, é o sotaque que você tem no início, é vencer a barreira da vergonha, porque a gente sabe que a gente não vai ter imediatamente o mesmo nível de qualquer pessoa que cresceu falando a língua ou que é nativa do local. Então, acho que o primeiro desafio é você entender que não é sua primeira língua, talvez não é sua segunda, talvez não é sua terceira. Então, necessariamente, o processo não vai ser imediatamente para começar a falar um francês perfeito. Você vai ter que sotaque, você vai errar em palavras, em conjugações. As pessoas podem ser muito maldosas com isso e muito sem paciência e muito agressivas enfim, uma falta de empatia. Então, acho que esse é o primeiro desafio. Acho que depois o segundo desafio é investir, quando você começa a poder usar essa língua e se sentir confortável, é investir em aprender vocabulários. Então é algo que acho que tá aí a importância de ter um professor onde você pode tirar dúvidas e tudo isso, mas isso é muito mais interior. É muito mais você mesmo ir buscar livros, podcasts, filmes, estar constantemente alimentando seu vocabulário para você ser capaz de ter uma conversa completa, né? E não ser uma conversa muito superficial. Depois, para mim, na minha história particular, acho que meu maior desafio era
já ter um trabalho como estudante, ter minha faculdade numa outra língua e também ter que me dedicar a emergir no francês. Isso foi o meu desafio particular. Eu acho que os outros dois são um pouco mais, enfim, gerais. É um processo que eu acredito que todo mundo que está aprendendo uma língua vai passar, que é o enfrentar a barreira da vergonha, a entender que não é sua primeira língua, sua segunda língua, enfim. E o outro é o meu processo particular. Minha dificuldade era, psicologicamente, emocionalmente, conseguir manejar tudo. Mas tá aí, acontece, chega. Então, enfim, vai. Nossa, legal. Porque quando você fala de coisas gerais e de coisas pessoais, porque em relação ao processo, tem dificuldades que todo mundo tem, e além dessas dificuldades gerais, tem dificuldades particulares. Sim. E eu acho que é Que bom vai isso dar. que você colocou, e é bem legal. Então a gente falou dos desafios, das dificuldades. Depois das dificuldades vem as conquistas, né? E aí, quais que foram os momentos gratificantes que você teve aprendendo francês? Porque eu acho que é uma das coisas que interessam as pessoas, tipo os momentos gratificantes que você teve falando francês com as pessoas. Sim. Eu acho que o principal acho que são as conexões que você é capaz de fazer através desta língua e não necessariamente, isso é importante falar também, acho que não necessariamente com pessoas belgas, com pessoas que nasceram aqui, com pessoas, mas com todo mundo que passou por esse processo de ter imigrado e de ter aprendido francês e que muitas vezes não falam português ou inglês ou espanhol, então acho que tenho amigos que não são necessariamente belgas, que são italianos, que são de outros países, e que a nossa língua em comum é o francês. A língua que a gente conversa, a língua que a gente troca é o francês, apesar de ninguém ter o francês como primeira língua, como língua materna. Então, acho que em primeiro lugar as conexões. Acho que depois vem, enfim, conquistas profissionais ou coisas que te validam de outra forma para além das relações sociais, então, enfim, profissional, financeiro, ou outras coisas que também são necessárias para além das relações profissionais, ou mesmo burocracias, de você poder ir resolver seus documentos, ir numa prefeitura, que a gente chama comum, e poder resolver tudo que você precisa, como, enfim, sem precisar de ninguém, sem precisar de nenhuma ajuda, estando confortável e seguro. Então, acho que afeta o seu social, afeta o seu trabalho e afeta a sua capacidade de se representar, de responder por você mesmo, sem nenhuma outra pessoa que precise te ajudar, ou que seja, enfim, a sua independência plena no país, né? Então, acho que isso são as melhores coisas, mas para mim, pessoalmente, são as relações sociais. Acho que é o que traz mais gente, traz maior possibilidade de falar com pessoas de vários lugares, de várias religiões diferentes, de várias culturas diferentes, que estão todos aqui compartilhando a mesma língua, né? Então, isso pra mim foi definitivamente a melhor conquista. E, bom. Uma coisa que o povo gosta, que é coisas práticas. Você poderia dar 5 benefícios, tipo 5 ganhos que você teve com o francês, tipo, de maneira prática, seja pessoal, profissional, sobretudo. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro ganho que eu tive com o francês foi, então, 5 coisas que eu pude vivenciar ou me beneficiar através de ter aprendido francês. Em primeiro lugar, poder me conectar com muito mais pessoas. Como eu falei, pessoas que não necessariamente são pessoas que nasceram na Bélgica ou que têm o francês como primeira língua, mas que são pessoas que a nossa língua em comum vai ser o francês por falarmos outras línguas diferentes. Então, isso com certeza acho que é o maior benefício. Em segundo lugar, a nível profissional,
e acadêmico. Hoje eu poderia estudar em francês, por exemplo, numa instituição para um mestrado, para uma faculdade. Quando eu cheguei eu não podia, eu não tinha esse nível para a língua francesa. A nível profissional, como eu falei, poder trabalhar não só para instituições internacionais, a nível que não trabalhem com francês como língua no dia a dia, mas poder trabalhar para instituições que o francês é a língua principal da instituição. Acho que isso abre muitas portas. Na minha história pessoal foi ter podido, na verdade, todas as minhas conquistas materiais, que eu acho que não, para mim pessoalmente, não são tão importantes quanto as minhas conquistas pessoais e sociais, mas de ter podido trabalhar para poder pagar minhas contas, para poder... Isso só foi possível a partir do momento, enfim, estar completamente independente financeiramente, tudo isso só foi possível depois que eu aprendi a língua aqui. Como eu falei, a nível burocrático, de poder se representar legalmente, socialmente, enfim, de você poder resolver todas as burocracias que existem na vida adulta, de alugar um apartamento, de fazer uma conta, de ir no banco e ter que abrir todas as burocracias que todos temos que fazer. Isso também só foi possível. Claro que existem sistemas que a gente sabe que você pode usar o inglês ou uma outra língua, mas o tratamento é diferente, o processo é diferente do que se você fala, né, a língua nativa. E uma quinta coisa, acho que é poder acessar de fato todos os espaços disponíveis na sociedade, a nível, por exemplo, eu trabalho no setor cultural, então através de também saber uma das línguas nacionais, eu pude acessar plenamente esses espaços que talvez não são divulgados numa língua internacional como o inglês ou em outras línguas, mas que são como é normal, são divulgadas em francês, em holandês. Então eu acho que foi só a partir desse momento que eu realmente comecei a acessar tudo que a cidade tem a oferecer, digamos. Acho que tem como viver numa capital, por exemplo, como Bruxelas, só com inglês, porém eu acho que você nunca vai acessar plenamente todos os espaços que estão disponíveis. E eu acho que isso para mim foi só por conta do francês. Ça, c'est un plus que la langue française t'apporte. Oui, je crois que c'était ça. C'était vraiment être capable et de trouver d'endroits super et de lire je sais pas, un truc, de lire des livres, d'avoir d'accès à tout, quoi. À mode vraiment apprendre tout que la ville, elle a pour tout le monde. Ouais, donc voilà, et ça, c'est... Moi, perso, je crois que c'est pas possible si c'était pas la langue. Donc, voilà. Très bien. Então, gente, aprenda francês. Bom, agora a gente vai... Deu uma bagunçada na cabeça. Eu tive que mudar porque... Calma. Agora a gente vai falar de uma coisa interessante também. A gente vai falar de processo migratório e língua. Ok. Porque você é brasileira, você veio aqui. Como que foi? Você falou que quando você chegou, você só falava inglês. Você poderia contar como que foi os primeiros dias sem o francês e depois com o francês, o que melhorou? E no início, como que foi essa convivência com os locais, não falando francês, e hoje falando francês, tipo quando você passou a falar francês, como que foi essa convivência com os locais? Sim, eu acho que isso cai um pouco no que a gente falou de processos pessoais, no sentido de quando eu cheguei aqui, eu não comecei a faculdade imediatamente, mas eu vim para cá para poder fazer a faculdade. E aí tem outras particularidades, eu tenho um passaporte italiano, por exemplo, então isso me trouxe muitas facilidades, que não é o mesmo processo exatamente das pessoas que vêm do Brasil sem um documento europeu, então tem essas particularidades que é importante.
importante falar. Sim. Eu acho que no início, enfim, como tem isso, como num ambiente de estudantes, principalmente numa faculdade em inglês, é diferente, porque, enfim, você já cria conexões com pessoas que estão na mesma situação, pessoas que vieram de outros países, em geral, ou pessoas daqui que querem estudar em inglês, em vez de em francês, holandês ou em alemão, querem estudar em inglês, por qual seja o motivo, ou muitas pessoas internacionais que vêm pro país para poder fazer a faculdade, né? Então, acho que vir para estudar é algo que ajuda muito. Porque você imediatamente, mesmo talvez você tenha menos contato com locais, mas ao mesmo tempo você já tem um grupo de pessoas que está numa situação parecida com a sua, cada um com as suas particularidades, mas está todo mundo ali estudando uma mesma língua, numa mesma instituição, normalmente longe de família, longe do país, longe da cultura. E nesse nível, enfim, então por isso que eu digo que foi particular, no sentido de eu estava numa instituição em inglês, então não necessariamente com relação ao meu acadêmico, eu não precisava do francês, mas aí veio o que eu falei para trabalhar, enfim, isso. Então, quando eu comecei a procurar trabalho como estudante, tudo isso, muito ingenuamente, eu achei que ia ser muito mais tranquilo de trabalhar em inglês, o que não foi verdade. É muito difícil encontrar um trabalho como estudante, principalmente, que só necessite o inglês. Então... Principalmente aqui em Bruxelas. É muito, muito difícil de trabalhar só em inglês em Bruxelas. Eu diria quase impossível. Então, é claro, não é um processo fácil. Você vai em vários lugares, você deixa currículo, a pessoa começa a falar com você em francês, você dá uma leve panicada, você vê que não vai ser possível. Acho que principalmente porque muitos trabalhos de estudantes é na área de hospitality. E então, acho que, enfim, você passa por momentos que é claro que não são momentos prazerosos, são momentos de insegurança, uma entrevista onde você vê que você não consegue entregar o nível que você precisa. Esse processo, por exemplo, foi algo que mudou completamente depois que eu aprendi o francês. Para mim, depois que eu tinha... Porque eu acho que eu já tinha confiança no meu nível de o que eu poderia entregar profissionalmente, mas a barreira era a língua. Então, por mais que eu tivesse tido experiência com isso, com aquilo, se eu não falasse a língua, não adiantava nada. E me deixava muito nervosa e muito insegura quando eu ia fazer uma entrevista, quando eu ia entregar um currículo. E isso mudou completamente depois que eu aprendi o francês. Tanto que eu nunca parei de trabalhar depois que eu aprendi francês. Importante falar isso. Nossa, legal. Eu amo demais. Muito. Então, acho que com certeza. Enfim, isso foi... Pra mim foi o que me permitiu hoje alcançar ou ter tudo que eu pude conquistar, alcançar tudo que eu alcancei. E essa é a principal diferença, talvez. Acho que você fica mais confiante, acho que você fica mais seguro. Acho que você sabe que você é capaz de entregar academicamente ou profissionalmente. E com a língua é o meio que você precisa para poder entregar esse conhecimento todo. Então, já vamos ir concluindo? Então, antes de concluir, eu queria perguntar uma última coisa, e se depois você tiver alguma coisa para acrescentar, você acrescente. Qual é o conselho que você daria para quem... Na verdade, essa pergunta vai ter 2 ou 3 subperguntas. Qual é o conselho que você daria para quem quer aprender francês, mas ainda duvida das possibilidades que ela pode ter com uma pessoa duvida das possibilidades que ela pode ter aprendendo francês? Isso é a primeira subpergunta. E a segunda é, para essa mesma pessoa, o que você daria, qual é o conselho que você daria em relação a se mudar para o outro país de língua francesa para ter mais oportunidades profissionais, como você está tendo atualmente, graças ao francês, de acordo com o que você acabou de falar para a gente? Ok. Então, a primeira pergunta. Repete ela. Qual é o conselho que você daria para quem quer aprender francês, mas ainda está duvidando das sobre possibilidades o que que a língua vai... te trazer? Isso. Ok. Então, o primeiro conselho que eu daria para quem quer aprender francês
mas ainda está duvidando de todos os benefícios ou possibilidades que você pode ter através do aprendizado da língua. Eu acho que primeiro é importante entender o nível de pessoas no mundo que, por consequências históricas nem um pouco positivas, mas factual, muitas pessoas no mundo falam francês. Não necessariamente, é claro que a nossa primeira referência vem de França, mas existem vários outros países que têm o francês como língua materna. É por isso que fala de francofonia. Acho que é importante, né? Tipo assim, é importante a gente quebrar esse conceito dos países colonizadores, que são os países que falam língua, porque, infelizmente, como consequência, a língua está em muitos outros países, como língua materna, como primeira, como uma das línguas oficiais, pelo menos. Então, imediatamente, abre todo um outro mercado de oportunidades de trabalho. Não necessariamente para ter oportunidade de trabalho você tem que ir para a França, ou, enfim, tem a Bélgica, tem a Suíça, tem países super estruturados economicamente. Tem a Costa do Marfim, que hoje na África é um país que está tendo incrível, muita gente indo e muitas possibilidades profissionais. Na Costa do Marfim. Muitas possibilidades profissionais. Então, acho que o primeiro passo é esse, é desvincular o francês da França. Enfim, não desvincular, mas não ter só como referência a França, né? Como uma possibilidade de país ou de mercado, ou o que seja. Isso a nível profissional. Acho que depois, a nível pessoal, voltando ao mesmo ponto, a quantidade de pessoas que falam francês, sendo como uma das línguas maternas, ou não necessariamente sendo como uma das línguas maternas, porque é uma língua que estava muito presente no acadêmico, por exemplo. Eu conheci várias pessoas que tiveram que aprender o francês para pesquisas, ou pelo menos um nível de leitura, um nível de comunicação, enfim. Então, eu acho que é entender a quantidade de pessoas no mundo que falam francês. Marrocos tem uma grande parte da população que tem o francês também como língua. Enfim, vários países, várias culturas, onde você pode ter trocas muito interessantes e aprender muita coisa e construir grandes amizades através do francês. Acho que esses são os principais, na minha opinião, são os principais pontos. Acho que a nível de trabalho é isso, é entender que tem vários países, várias economias, e mesmo países que não necessariamente são países que tenham o francês como língua oficial, mas que vai ser, enfim, vai representar um grande passo ou uma grande vantagem no seu currículo, quando você está concorrendo por uma vaga, por muitas pessoas no mundo terem o francês como uma das primeira, segunda ou terceira língua, enfim. Acho que é isso que eu vejo como incentivos para quem ainda está duvidando do que pode trazer de benefícios pessoais, profissionais, através de aprender a língua francesa. E a segunda? As dicas que eu daria para quem está querendo ir para um país de língua francesa para ter mais oportunidades. Como que se prepara? Tem que começar a aprender enquanto está no Brasil? Sabe? Para as pessoas que estão pensando em migrar para um país, acho que se você tem a possibilidade de aprender a língua antes, mesmo que, é claro, é diferente, é mais lento normalmente o processo de aprender com curso num país onde você não está exposto à língua constantemente, mas acho que se você tem a possibilidade de, pelo menos, ser capaz de ter um nível de conhecimento gramatical, um pouco de vocabulário para a sua sobrevivência, é essencial. Acho que quem pode começar a estudar agora, mas está planejando a ter um processo de migração daqui a 2, 3 anos, vai adiantar muita coisa. Vai passar menos perrengue. É muito importante, então acho que quem pode, invista. Quem não pode, tá tudo bem. Tem solução depois. Acho que é importante estar aberto ao espaço externo, é importante estar aberto para trocar com as pessoas, é importante construir uma confiança, porque você vai ser uma pessoa nova num país que já está rodando com essa presença ou não. Você, no início, é uma pessoa de fora, você não é necessária para ninguém continuar vivendo a rotina dela e a vida dela. Acho que é importante
É diferente se você está no seu país e você já tem o seu ciclo social que conta com você, que se preocupa com você, que, enfim, que você já é parte ativa da vida deles. É importante entender tudo isso e se colocar no mundo, se colocar disponível para as pessoas, buscar encontros saudáveis, enfim, buscar construir seu ciclo social, que também vai ser muito mais possível se você já tem conhecimento da língua do que se você não tem. Acho que toda preparação em avanço que se pode fazer para transformar esse processo no menos doloroso, com menos desafio possível, é importante. Dar uma boa pesquisada sobre o país, como funciona toda a burocracia, para você poder ser independente e autônomo de outras pessoas, de serviços, enfim, o máximo que você pode se preparar para a sua independência no país, acho que é essencial. Então, muita pesquisa, muitos conselhos de páginas que dão conselhos sobre a vida no país, sobre processos burocráticos, o que você tem que deixar preparado, o que você não tem, o que você tem que traduzir de documento, o que você não tem que traduzir, se o seu processo vai ser de estudar, se o seu processo vai ser de ir trabalhar. O máximo que você puder ter de informações, acho que, mais uma vez, pode transformar o processo em algo muito mais calmo e prazeroso, porque vão ter desafios. Acho que é importante acho que é importante entender que o processo migratório, ele é por si só um desafio, e ainda, se você entra em cada particularidade, podem ter desafios muito maiores do que, por exemplo, o meu pessoalmente. Então, acho que é importante entender que vão vir desafios, então por que não se preparar o máximo que você puder para que eles sejam pelo menos menores. E eu acho que, tendo conhecimento da língua, acho que muitos desafios já ficam bem menorzinhos. Então, outros desafios você vai dando um jeito, mas já tendo conhecimento da língua, acho que só pode trazer benefícios. Ter o conhecimento da língua só traz benefícios. Isso você queria acrescentar mais alguma coisa? Porque a gente já está indo para o final. Queria voltar a alguns pontos que eu falei. Queria voltar no ponto, primeiro, o do processo de aprendizagem. Como eu falei, entender que é impossível imediatamente você ter a língua como se fosse uma língua nativa, ou como se fosse, enfim, uma língua, falar como as pessoas que falam há anos, ou que tem como segunda língua, ou como língua materna. Curtir o processo. Tem que curtir. Sotaques são bonitos, sotaques contam sua história, sotaques falam das suas origens. Acho que Bruxelas é um país onde isso é muito interessante, onde a língua francesa, por ser a língua em comum de muitas pessoas que não necessariamente têm o francês como língua materna, a gente escuta vários tipos diferentes de sotaques. E eu acho que abraçar isso, em vez de ter uma preocupação em falar a língua com o sotaque belga, acho que o primeiro passo é entender isso, entender que vai ser um processo, entender que talvez em algum momento você de fato fale como um belga local, depois diante do que seja. Se esse é o seu objetivo, acho que é possível, acho que todo mundo é capaz, acho que a gente tem a sorte de ter uma língua muito rica como o português, a gente tem muita construção sonora, a gente consegue aprender outras línguas e falar num nível muito bom, acho, minha opinião pessoal. Acho que isso é algo que eu tento sempre lembrar para as pessoas que estão passando pelo processo de aprender, por exemplo, o francês, ou uma outra língua, mas principalmente o francês. Acho que, como eu falei no meu caso pessoal, não ter tido um curso, ou não ter feito um curso, ou não ter tido um professor particular, eu senti principalmente depois das consequências disso. Acho que por mais que aprender o oral, a leitura, um nível de escrita, claro, o suficiente, porém não acadêmico ou não, enfim, profissionalizante, eu sinto ainda as consequências disso um pouco, que dentro da minha história pessoal era o que eu pude fazer naquele momento,
Mas hoje eu busco voltar nisso e voltar na gramática e voltar nas coisas que são essenciais para se comunicar, enfim, plenamente, escrever, enfim. Então, acho que quem pode fazer um curso, ter um profissional que possa te guiar, que possa te corrigir, que possa te instruir, acho que é essencial. Mesmo se você... Isso, enfim, acho que de toda forma tem que ser combinado com... Para ganhar vocabulário, você não pode depender só daquele professor para ter todo o conhecimento. Sim, isso é importante. Acho que grande parte tem que vir da gente, tem que vir da pessoa que está com desejo de aprender, para buscar vocabulário, para emergir, para entender sotaques, acho que a gente não pode depender só de uma instituição ou de um professor para aprender tudo isso. Acho que é uma troca, tem as duas partes, mas podendo ter essa parte de um profissional que está ali para te apoiar durante o processo, quem tem a possibilidade de ter, quem pode, enfim, pagar, ou quem tem a estrutura para ter, tenha. Porque lá na frente vai fazer muita diferença. E é isso, eu queria falar para todo mundo que tenha vontade de fazer um processo migratório. Acho que não tem porquê, se você tem a possibilidade, se você tem a vontade, o desejo, a estrutura, por que não ir conhecer um outro lugar? Por que não ir vivenciar, experimentar a vida em um outro país, com uma cultura completamente diferente, com muitos desafios, mas por que não? A gente já tem a nossa casa, acho que a gente sempre vai ter... O Brasil é casa, acho que a gente sempre vai ter um sentimento de casa lá. E por que não ir conhecer esses outros lugares e se conectar com outras pessoas e vivenciar profissionalmente ou academicamente 1000 experiências diferentes, 1000 desafios também, 1000 problemas, mas isso só te faz 1000 vezes mais forte. Se você aprende línguas, se você tem capacidade de se conectar com um monte de gente, acho que é extremamente incrível. Então eu aconselho para todo mundo, e se puder se estruturar, se puder reduzir todos os desafios no caminho, aprender francês vai ajudar muito. Obrigado, Victor. Então, gente, obrigado para quem ficou até o final. Então, se você ainda está duvidando do que o francês pode te trazer como benefícios, eu acho que a Luísa, com a experiência dela e com tudo que ela foi contando para a gente, você já tem a resposta para suas perguntas. E se você está na dúvida sobre que país escolher, a Bélgica poderia ser uma opção. E do lado tem Luxemburgo também, então tem a Suíça também. E a gente sabe que a Europa, os países são lado a lado. Mas enfim, então tem uma possibilidade em relação a o que você pode fazer com o francês, pessoalmente, profissionalmente. Então, merci d'être resté jusqu'à la fin et au revoir et à la prochaine. Merci.